o assunto Psicologia e Direito da Infância e Juventude. E o tema é Psicologia e Direito da Infância e Juventude, mais voltado a infrações e punições da sociedade. Ok? Então a gente vai procurar falar desse breve tempo que a gente tem aí, o máximo de informações que nós coletamos e dividimos aí no grupo, sendo que a maior parte do tempo eu vou estar aqui fazendo a palestra e qualquer assistência vai ser solicitada aí no pessoal do grupo, ok? Não sei se há necessidade de todos ficarem aqui em pé na frente, ou eles podem ficar sentados. Vocês aqui sabem, o grupo aqui. Aí você pode se assentar, né? Se quer montar umas... A apresentação do grupo é esse aí. Se quiserem botar umas cadeiras mais para aí, para ficar mais... Vanessa, Cynthia, Elisiane, todo mundo do nosso grupo aí falando sobre esse tema, tá bom? Fica bom com a participação de vocês. Meu nome é Ricardo, acadêmico de Direito do primeiro período, né, na Estado de Sá. E vamos lá. É importante isso aí, pessoal, que não é necessário, não é obrigatório que todo mundo fale um pedacinho, né? Às vezes fica até uma coisa tão dividida que às vezes você perde até a noção do todo, né? Então, tanto faz se vai ser uma pessoa que vai apresentar, se vai ser dividido. O importante é que as pessoas tenham domínio do conteúdo, o grupo todo, né? Vai sentar aqui. Bom, ontem, foi dia 6, né? Dia 5, teve essa reportagem no jornal Tribuna do Norte. O repórter é o Rafael Barbosa, tá? Quem quiser um endereço depois pode pegar com a gente aí. E a manchete estava dizendo o seguinte: a violência praticada por adolescentes vem preocupando a população natalense e suscitando a discussão acerca da diminuição da maioridade penal no Brasil para 16 anos de idade. De acordo com o juiz José Dantas, da primeira vara da infância e da juventude, a cada 10 menores em conflito com a lei que entram no sistema de reeducação em Natal, 3 cometem novos delitos. Vou repetir: a cada 10 menores, 3 cometem novos delitos. Apesar do número ficar na média nacional, se é 30%, preocupa os especialistas da área. O principal motivo da reincidência é a ineficácia dos centros de recuperação sucateados e sem recursos humanos para a criação das medidas socioeducativas. Não só o jornal local vem noticiando isso, como alguns canais da mídia, tanto de televisão, quanto outros impressos, quanto da internet, e observa-se que é voltado para um setor que tem um forte poder de pressão, de influência de massa, porque o que se vê, apesar que a reincidência está escrita nesse jornal que é 30%, outros noticiam até mais, 70% seria a reincidência de ato infracional cometido por menores. Ok? O que acontece é que atos infracionais cometidos por menores atentando contra a vida ou deixando sequelas ou até a intenção de fazer isso, no todo, não chega a 8%. São casos bastante isolados. Mas são esses casos que chamam mais a atenção hoje, porque está se falando um menor cometendo crime. Um menor cometendo um crime muito violento. E quando se fala um menor, geralmente uma reportagem como essa, ou a reportagem da TV, ou do rádio, da televisão, ou dos debates, né? Eles trazem a luz, por quê? O menor que está ali há poucos meses ou poucos anos de completar a maioridade. Matou-se um jovem na porta do prédio e daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, ele vai estar completando 18 anos
Ou seja, só porque ele cometeu o crime hoje, ele não vai para a cadeia. Essa é uma das questões que um vereador de São Paulo estava ontem falando no programa Cidade Alerta, no programa CQC da Band, né? Ele estava justamente falando sobre isso aí. A questão de reduzir a menoridade penal ou aumentar, ninguém falou em aumentar, mas certamente reduzir. Ela vem de um modo bem pragmático. Eu estou usando o exemplo da redução da menoridade e essa manchete justamente para entrar no assunto. Ainda vamos falar o que é infância. Eu vou conceituar aqui, já está escrito, mas eu vou desenvolver ainda o conceito. Mas a redução, e eu quero assim deixar um posicionamento meu, pessoal, é de que é uma coisa muito pragmática. O que isso quer dizer? Que seria um ato muito prático achar que eu reduzindo os efeitos da lei para atingir o menor que comete crime, eu vou estar resolvendo boa ou maior parte do problema. Reduzindo a menoridade penal, eu vou conseguir colocar de imediato na cadeia todos esses menores que cometem esses crimes. Há uma outra corrente jurídica voltada para o seguinte, de que determinados crimes seriam aqueles crimes hediondos, né? Aqueles crimes de maior monta, seriam sim esses menores destituídos do direito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, correto? Então eles não teriam o direito de fazer, já que cometeram aquele tipo de crime, e seriam sim julgados pelo Código Penal. Então está em voga esse tipo de mudança na lei. Por quê? No artigo 27 do Código Penal diz que a criança e adolescente até os 18 anos, ele é alcançado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 104 do ECA diz ali sobre como ele vai ser tratado nesses casos, o que tem que ser feito. Ok? Qual é a posição que eu tomei? Se é um modo pragmático, eu vou resumir, é um modo pragmático de ser, e isso vem permeando os pensamentos acerca de outros conflitos sociais, como, por exemplo, liberar ou não a questão da droga, o uso de droga. Vamos liberar a droga, por que vai liberar? Eu fiquei perguntando, por que liberar? Por que eles querem liberar? Porque o Estado não conseguiu vencer a luta contra o tráfico de drogas, é por isso que quer liberar? Eu fiquei pensando, então vamos fazer o seguinte, já que isso está permeando o pensamento social, que são os chamados, o pessoal dominante, né, que consegue fazer a modificação do pensamento das massas, está inserindo isso na sociedade, então tá bom. Vamos então liberar uma porcentagem das crianças também para que os pedófilos possam estuprar e abusar. Porque nós não conseguimos vencer a luta contra a pedofilia, por exemplo. Não é o mesmo pensamento? Vamos liberar que o assassino que cometa até 10 crimes na vida, que mata, né, seja lá de que forma for, deixa ele não vá para a cadeia, né? Depois dos 10 crimes é que ele vá para a cadeia, porque nós não conseguimos vencer a luta contra a violência. Vamos liberar o porte de até 10 armas sem registro, porque nós não conseguimos vencer a luta contra a entrada ilegal de armas no país. Isso tem se tornado verdade quando eu penso assim, vamos liberar a criança para que ela passe dentro da escola, direto, uma série da outra, porque nós não conseguimos vencer a luta pela boa educação dentro das escolas. O pragmatismo, a repetição de uma mentira não pode se tornar verdade. E não deve, a gente sabe que não é real, sabe que não resolve, mas vem aceitando para justamente deixar de lado e não fazer mais parte da minha competência, da minha responsabilidade também sobre aquilo. Então a redução, o ponto que eu tenho, é uma coisa pontual, um pensamento sobre isso, o ponto que eu coloco é esse. O pragmatismo ele não pode permear desse modo. Okay? Não pode permear desse modo. Então, a infância, o conceito é um período especial de desenvolvimento que o indivíduo deve ser cuidado, protegido e supervisionado. Olha só, é um período especial. Até o início do século XIX não tinha uma definição de que
que o indivíduo era dividido em infância, adolescente e adulto, juventude e adulto. Não tinha isso. Só a partir de então do século XIX é que começou-se a pensar desse jeito. Em 1830, por exemplo, havia casos de menores que cometiam crimes bárbaros também. Ok? Isso já não é de agora. Essas coisas de adolescente cometer crime não é novidade. O que está acontecendo é que há uma massificação dessa informação com algum sentido. Por que não pensar, se eu vou voltar ao assunto anterior, se eu reduzir a maioridade penal, tudo bem, posso tratar o infrator de um modo mais rígido, mas há outras implicações jurídicas que nós vimos que ontem, né, na aula de introdução ao estudo de direito. O meio jurídico ele sempre está em conflito com alguma coisa, né? Por que não pensar que eu também posso paralelamente propor, já que ele tem a capacidade de ser penalmente imputado a partir dos 16, dos 15, sei lá que idade seja colocada, porque ele também não adquire a capacidade, por exemplo, de ser altamente suficientemente, vamos dizer assim, ter domínio sobre a sua função sexual. Olha, ela já tem 14 anos, ela já tem essa idade, então o Código Penal, ela pode ser imputada, por exemplo, estou usando um exemplo grosseiro, ela pode ser imputada penalmente, então eu acho que ela pode também, usando a justiça, ela pode também manter relações sexuais com um adulto. Você está vendo as implicações que isso pode trazer também? Eu não posso deixar que uma pessoa que esteja num período especial do desenvolvimento sofra com ações que eu já sou adulto, os adultos criaram as leis, sofra com coisas que ela ainda nem entende bem o que é. O desenvolvimento, quando eu falo especial, é principalmente mental. É daqui de dentro. Quando eu falo de mente, é todo um conjunto de carga que ela traz, da experiência que ela tem até aquele momento, e vai ter uma formação psicológica e, claro, parte do meio e parte do que ela mesmo faz e recebe do meio. Em que o indivíduo deve ser cuidador. Cuidar não é só alimentar, cuidar não é só vestir. Cuidar é dar atenção. Quantas pessoas, quantos são pais aqui? Olha, eu tenho um filho, 2, 3. Adolescente, quantos tem? Adolescente com 17 anos, quantos tem? Você é pai de adolescente com 17 anos? Pode ter? Adolescente, olha só. Você continua, né? Tem um adolescente de 17 anos de idade, olha só. O meu tem 17. Você continua chegando lá nele assim, dando aquele abraço, aquele beijo, aquela fungada no cangote? É marmanjão já, né? Mas tem pai e mãe que não faz mais isso, não sabe nem o cheiro do seu filho. Quanto mais saber se ele usou um cigarro, tomou uma bebida ou usou droga. É uma prática simples e coisas simples resolvem coisas complexas. Então, cuidado, proteger também é se interessar. É abrir a mochila dele e saber o que ele traz da escola, ou o que ele está levando, que tipo de material tem ali. Ou o que ele usou, vestígios do que tem. Isso não é invadir a vida privada. Isso é proteger, prevenção. Se a educação, a formação, eu sou exemplo disso, mesmo vindo de um local extremamente sem amparo financeiro e social, né, como o subúrbio do Rio de Janeiro, e mesmo assim conseguiu-se, a família, e não era assim a família toda completa, mas vamos dizer que os avós conseguiram transmitir para mim, mesmo na extrema falta de tudo, conseguiram transmitir o essencial de que o certo vai ser certo hoje, amanhã e depois, independente da situação que você esteja. E a repreensão, para se manter dentro desse trilho, vinha às vezes só por não rir de algo que eu achava, né? Olha, ele pega o cigarro e bota na boca e bota para fora. Olha lá, avó, que legal.
Minha avó não achava graça nem de alguém fumando, quanto mais achar graça de botar um cigarro para dentro e botar para fora. Você está entendendo? Então, protegido e supervisionado. Não vou falar de internet, de tecnologia, porque isso aí é mais do que óbvio. A supervisão é que você acompanhe todo o processo. Estou falando de família, acompanhe o processo junto do seu filho. Eu acho que não é deixar a sua amizade ser tal ponto que ele pense que você é só amiguinho, perca aquela qualidade de pai e mãe. Não. Supervisionado é estar junto, tanto nas horas boas quanto nas ruins, nos dramas psicossociais que ele passa. Ok? Então, o menor infrator, o crescimento da violência cometida por menores, por que punir e reincidência e possíveis causas. O menor infrator. Olha só, então ele está falando de infância da juventude. O ECA, ele, no Brasil, quando eu falo ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define a infância, a criança até os 12 anos de idade. Ok? Criança até os 12 anos de idade. Adolescente a partir dessa idade, os 12 até os 18. A Organização Mundial de Saúde define que a adolescência vai dos 10 até os 20 anos de idade. Mas os parâmetros, mesmo entre eles, ali o conceito da Organização Mundial de Saúde, variam muito, eles não têm um consenso sobre isso. Mas chegou-se a um ponto que dos 10 aos 20, ele acha que até os 20 é adolescência. E a adolescência, a infância, a adolescência, a baixa adolescência que vai até na menina, dos 11 aos 12, quando começa a aparecer as definições da puberdade. E aí ela pega as características de criança realmente, para começar a ser um adolescente. E aí começa a ver essas mudanças físicas geram mudanças psicológicas também. E que essas mudanças físicas e psicológicas juntos provocam inconstância, provocam um abalo na qual eles têm que se firmar para não parecer ridículo dentro daquilo que já foi feito como preconceito dentro da sociedade e dizer, olha, é um aborrecente. Ele está na forma do adolescente. Esse protótipo de conceito sobre o adolescente, eles querem fugir disso. No menino vai dos 12 aos 13, é a mesma fase da menina que vai dos 11 aos 12, o menino mais tardio. A média adolescência que vai dos 12 até os 18, e aí ele já começa a definir o que é ética, ele já quer assumir uma personalidade e sempre olhando para aquilo que ele acha que é bom para ele seguir. Essa fase é marcada pela andança em grupo. O grupo é muito mais importante do que a família. Essa é uma marcante característica psicológica do jovem nessa idade. O grupo fala mais alto do que a voz familiar. Não é porque você deixou de ensinar alguma coisa, nada disso. É porque ele quer se identificar com alguma figura. E mais tarde ele vai voltar para a figura, é uma fase, ele vai voltar para a figura, psicologicamente falando, a figura da família e comparar se era melhor ou pior. E a alta adolescência, que vai até os 18 anos, dentro do ECA, é a fase em que ele já entra no mercado de trabalho, já deve entrar no mercado de trabalho, 16 aos 18, vai já assumir a sua característica como pessoa, tem a sua personalidade formada e vai definir essa fase adulta para ele. O menor infrator, ele comete infração e há pesquisa dizendo que os menores infratores, na sua grande maioria, vêm de locais carentes, com a sua maioria também com incidência de uso de drogas, ok? Tanto seja cola, seja bebidas, seja o crack, seja drogas injetáveis, ok? Então, a maior incidência é sobre essa faixa de jovens que usam entorpecentes e mudam a personalidade. E a necessidade de estar na dependência desses produtos é que faz ele procurar um meio para mantê-los ainda ativos, porque para ele a dependência é boa. Então o jovem começa a cometer pequenas infrações até grandes infrações. Furto aqui, rouba ali. Isso também é característico de jovens que não são da pobreza. Jovens de classe média agem da mesma forma.
Então, o jovem menor infrator, comete ato infracional, ele tem uma característica também. A maioria dele comete evasão escolar. 50% dele está fora da escola. Eu não posso dizer que todos eles, vamos dizer assim, veio de família pobre, porque eu posso pegar exemplos dizendo que por que um menor de classe média, que tem dinheiro média alta, queima um mendigo que está dormindo num ponto de ônibus? O que leva um jovem a fazer isso? É falta de educação? Não, ele tem uma boa educação. É falta de dinheiro? Não, ele tem uma família com dinheiro. É falta de aconselhamento dos pais? Até onde eu sei, acredito que pais, como os deles, dão bons conselhos. Então, o que leva à formação de uma moral deturpada? Em grupo ele faz aquilo, mas sozinho às vezes pode não fazer. Então, o menor infrator tem todas essas características. O crescimento da violência nos dias hoje cometida por menores tem sido rechaçada, como eu falei, por pontos da mídia. Só que a violência cometida por menores tem mudado a sua face, tem se tornado cada vez mais cruel, tem se tornado cada vez mais, vamos dizer assim, porque o jovem quer fazer, porque ele quer assumir uma posição e que dê status, um status que ele não tem, seja financeiramente, socialmente, ou seja, dentro do grupo social que ele tem, que seja a escola ou a comunidade, e ele começa, às vezes, a fazer esse tipo de delito, para que seja aceito por um determinado grupo. Eu falei da importância do grupo. Por que punir? Porque toda essa violência precisa de um freio. O Código Penal veio para tanto resguardar aqueles que não cometem atos infracionais, como para fazer dar a punição na justa medida, sem passar, sem ser muito pesado. Então, por que punir jovens? Porque a família não conseguiu deter, então precisam, são cidadãos, não no seu sentido totalmente expresso, mas são pessoas que fazem parte daquela comunidade, daquele estado, daquela população, que precisam ter sanções para refrear a violência. Há uma necessidade de punir. Hoje, procura-se formas de melhorar essa sanção ao jovem através, então, de ideias como a redução da minoridade penal, que não se sabe se é a melhor forma de fazer isso. Por que, então, não fazer formas de prevenções? É aí que vai entrar a psicologia, porque a alta reincidência, a FUNABEM, a FEBEM e a SAN falharam nesse tratamento do jovem. Nós vimos aí vídeos que o professor Rafael passou e de como era a FEBEM no início dela. E por falta de infraestrutura, locais adequados, não conseguiu tratar o jovem ali para que ele fosse tornado aceitável na sociedade de novo. E perdeu a característica de ressocializar essas pessoas. Então ele sai dali pior, por quê? Encontravam com outros jovens, outros adolescentes, que não tinham nem mais características de crianças normais, eram miniaturas de bandidos cruéis. Em contato com aqueles ali, a reincidência era fácil. Então tá bom, vamos sair daqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos cometer isso, porque não dá nada pra gente. A psicologia como ferramenta, a abrangência da psicologia em caso de infância e da adolescência. Quando eu falo da psicologia na ferramenta jurídica, eu quero dizer que ela não pode ser só uma ferramenta avaliativa. Ele cometeu porque quis. Não, ele cometeu sem saber. Não. Eu vejo mais a psicologia, ela tem que assumir um papel de interlocutor, ou seja, de analista ou de mediador entre a criança, o juiz e a sociedade. Para quê? Para que se possa colocá-la no devido lugar, para que possa ainda acompanhar o processo que levou a chegar até aquele ponto de ato infracional e propor medidas de realmente mudar o caminho que ela está trilhando. Crianças fora da norma são crianças que andam fora da norma criada por nós adultos. Dentro da fase, na maioria das vezes, dentro da fase dela, da infância e adolescência, é característico da fase. Mas
nós achamos que é fora da norma. E muito fora da norma são aqueles que cometem atos de violência, são chamados atos aí infracionais cometidos por menores. A psicologia ela tem que e pode ser um importante instrumento. Quando ela faz isso, desse modo que eu coloquei, ela detecta, ela prevê, faz uma prevenção em ambientes em que pode gerar esse tipo de pessoas fora da normalidade social, e também prevê instrumentos para que ela possa eficazmente voltar a se socializar. A psicologia jurídica não pode ser só avaliativa ou indicativa de que houve ou não um delito, com vontade ou sem vontade, da idade ou não da idade. Ela tem que assessorar o juiz, seja o advogado, seja o promotor, para que novas condutas dentro do judiciário promovam também um bem-estar social a quem comete, a adolescentes e crianças que cometam atos infracionais. Portanto, a ligação, finalmente concluindo, a ligação da psicologia jurídica com todo esse contexto do jovem, do adolescente, da criança, tem que ser vista com bastante carinho, para que nós não simplesmente andemos mais alienados, ou seja, tirar o jovem para todo o meio da sociedade, não tira o problema de violência entre jovens da sociedade. Ok? Essa era a aula expositiva que nós queríamos apresentar. Eu espero que tenha sido bem entendida e eu agradeço porque o tempo já acabou. Comentário.